Já imaginou você poder começar na pintura cortando o caminho? Eu quero te ajudar nisso hoje. E se você já pinta e comete algum desses erros ou vícios que eu vou mencionar aqui, essa é a sua chance de parar já. Oi, eu sou Damari, sou artista plástica há mais de 20 anos e hoje eu quero te mostrar como você faz para pintar lindas telas sem cometer alguns errinhos que eu vi muitos dos meus alunos cometerem. E sem que você precise passar por algum transtorno para descobrir. Cometer erros não é um problema na pintura, desde que você seja capaz de identificar os erros e aprender com eles. O problema quando você é iniciante é que você não será capaz de ver a maioria dos erros que comete. Você pode perceber que algo está errado em sua pintura, mas terá dificuldade em identificar qual realmente é o problema. Quando se trata de começar com qualquer coisa, a prática leva à perfeição. E com a prática vem a tentativa e o erro. Uma pessoa disse certa vez: você deve aprender com os seus erros. Mas para sua sorte, reuni uma lista de 7 erros comuns que o iniciante cometem na pintura. Para que você possa aprender o que não fazer sem realmente ter que descobrir da maneira mais difícil. Então, se você quer começar ou voltar a pintar e usufruir de algumas dicas que adquirir por experiência própria e observando meus alunos, fica nesse vídeo até o final e se você evitar esses 7 erros, sua jornada como artista pode ser muito mais tranquila. Primeiro erro é começar por uma tela muito complexa. O que o iniciante acha que vai fazer a princípio de um trabalho? Ele acha que ele pode pegar qualquer coisa e pintar numa tela. Não, você tem que entender que você tem que seguir um passo do fácil, médio até o mais elevado. Se você tiver esse entendimento, você não vai olhar para qualquer imagem e vai sair fazendo qualquer coisa. Tudo na vida a gente começa por um passo mais fácil e depois a gente vai num passo mais elevado. Então, se você tiver esse entendimento, você não chega a fazer qualquer pintura ou então comprar o teu material e pegar a tela e dizer assim: eu vou pintar um animal, sendo que você tem que entender primeiro como essa técnica funciona para você chegar naquela técnica do animal. Assim vai para pele, rosas e pinturas mais complexas. Segundo erro é pegar uma carga de tinta em excesso. Como é isso? Você coloca na paleta uma quantidade de tinta e o que o iniciante faz? Ele não tem habilidade ainda de fazer aquela carga no pincel e aplicar na tela. Ele pega o pincel, a tinta está na paleta e ele vai em cima daquela carga e vai levar para a tela. O que ele fez? Ele fez um excesso de tinta aqui e às vezes aquela quantidade muito grande de tinta leva a pessoa a não ter uma cor exata na tela e aí ela tem um trabalho de retirada ou de mudança de cor porque levou cor demais. Então, você vai fazer essa técnica aqui, a carga está aqui, então você pega a quantidade nesse trabalho feito aqui do lado da tinta, a necessidade, você vai aproximando até aquela carga ali acabar. E aí o teu pincel sempre fica num formato correto, não danifica a cerda e você tem uma quantidade correta para aplicar numa tela. Terceiro erro, você manda no pincel. Você já ouviu falar nisso? Isso eu falo muito para os meus alunos entenderem, quando eles não entendem como é que é a forma errada de você estar dando pinceladas. Você sabia disso, que existe pinceladas erradas? Não é só pegar um pincel e sair pintando, não. Você tem uma pincelada errada. Se seu pincel está fazendo isso, está abrindo, ou você está fazendo isso, e está dessa forma aqui com o pincel, isso aqui o pincel está mandando em você. Eu falo assim para os meus alunos entenderem. E se você faz isso aqui, você está mandando no teu pincel. Então, é a forma de você memorizar que você está pintando de forma correta e de forma errada. Eu mando no pincel, ele manda em mim. Quarto erro, usar um pincel muito pequeno. O iniciante, por ele não ter conhecimento de como fazer aquele trabalho ali, dependendo do que está na tela, ele vai pegar o pincel que ele vê pela frente e pela insegurança dele, ele pega o menor.
né? Um pincel menor. Só que ele tem que entender que o pincel menor, ele serve para depositar em espaços menores e o pincel maior em espaços maiores. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar um exemplo aqui da minha mão. Eu tenho o meu dedo que é menor, né? E tenho esse aqui que é médio e esse aqui é maior. Então, se eu tenho o pincel menor, eu vou utilizar nesse espaço menor aqui. Então, você vai entender que isso aqui está um pouco maior que esse e esse aqui está bem maior. Então, se você tem um pincel menor e está pintando aqui e vai pintar aqui, você vai demorar muito mais para terminar o teu trabalho. E aí, se você pegar o pincel correto, maior, você vai terminar mais rápido. Então, você colocando na sua cabeça que o pincel menor para espaços menores e o pincel maior para espaços maiores, você vai pintar corretamente. Quinto erro, não organizar a paleta. Como? Você viu por aí, já vê anúncios, notícias, fotos, imagens de uma paleta super colorida, a tinta toda bagunçada. Mas isso para o iniciante não é legal. Então, eu levo isso para a minha vida até hoje, para mim facilita muito, e eu aconselho a você a fazer a forma correta de colocar cada tinta no seu devido lugar. Se você precisa de um amarelo e de um azul para construir um verde, você vai pegar cada um e construir ele aqui. Você não vai misturar ele na paleta, porque você precisa dessa mistura depois, talvez para pintar somente o azul ou somente o amarelo. Então, cada um no seu devido lugar, e aí você não faz uma mistura de tinta e você pode novamente colocar aquela carga ali que acabou sem que ela esteja misturada com outra tinta. O que para facilitar que você possa colocar as tuas cargas de tinta na tua paleta, você pode organizar os mais claros em cima e os escuros embaixo. Então aí você não se perde e consegue ter uma organização na tua paleta. Sexto erro, preguiça de lavar o pincel. Existe? Existe. Quando eu coloco o pincel com uma carga de tinta, para que eu possa mudar para uma outra cor totalmente diferente da que eu estou utilizando, eu preciso lavar o meu pincel no diluente para que eu possa utilizar outra cor. Mas normalmente alguns alunos podem ter preguiça ou falta mesmo de conhecimento. Então, se você tiver essa habilidade, for tirar a preguiça da tua vida, de ir lá lavar o pincel, enxugar ele, pegar uma nova carga e colocar na tua tela, você vai ter uma tela não só limpa, mas super organizada. Inclusive que você vai ter o quê? Uma durabilidade do teu pincel, porque se você não fizer a manutenção do teu pincel ao terminar o teu trabalho, limpá-lo para poder guardar, você vai ter um pincel sujo, duro e com uma carga de tinta aqui nessa parte de cima da virola aqui, próximo aqui da virola, e você quando for utilizar novamente, essa carga desce para a ponta e você vai ter duas cores ou mais no teu trabalho e vai te prejudicar a fazer um novo trabalho com mais clareza. Sétimo erro, o erro do esboço. Como você pode saber se você está errando no teu esboço? Primeiro, você precisa entender que você tem que ter um entendimento do esboço na tua tela para que você possa entender o porquê você está fazendo aquela pintura ali. Porque se você vai aplicar um desenho e não sabe onde começar, onde termina, ou o teu desenho vai muito para a esquerda, muito para a tua esquerda ou vai muito para a tua direita. Por que eu falo para a esquerda, sendo que essa aqui é a minha direita? Do que eu estou olhando você de frente para mim é a tua esquerda e a tua direita. Ou vai muito para cima ou vai muito para baixo. Ou o desenho vai ficar um pé desse tamaninho, a cabeça gigante. Então, se você tiver um entendimento do teu esboço, você vai fazer corretamente o teu trabalho. Você tem que ter entendimento de linha do horizonte, você tem que ter entendimento de ponto de fuga, primeiro, segundo, terceiro plano. Por quê? Vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu estava indo eu fui a um lugar e me disseram para sentar na recepção. Quando eu sentei, eu levantei os meus olhos e dei de cara com a tela. Não estou criticando, não vou falar o nome de quem fez,
Mas a gente não tendo entendimento do esboço, acontece isso. E se você tem entendimento, é a primeira coisa que você vai perceber quando você for num ambiente e ver um quadro totalmente fora de foco e noção, né? Então, o que tinha ali? Tinha vou retratar aqui, o quadro estava aqui, eu estava olhando, nesse lado aqui tinha umas casinhas, né? As casinhas estavam nesse ambiente aqui assim, e aqui tinha janela, porta, e aqui tinha um rio. O que tinha nessa casinha aqui? Um barranco. Mas o que tinha aqui? Nada. Aí eu fiquei rindo sozinha, porque eu fiquei imaginando as pessoas abrindo a porta e já descendo direto para aquele rio ali, escorregando. Então foi muito engraçado, porque eu estava rindo sozinha, e todo mundo olhando torto para mim, dizendo, é louca? Então, se você tem esse entendimento, você não só vai se divertir, mas também vai ver essas dicas que a gente não deve cometer na nossa pintura. Mas se você é iniciante, claro que eu também já fui iniciante. Eu não nasci sabendo pintar. Descobri a aptidão da pintura por acaso. Então, eu não tinha noção de desenho também. Tive que aprender a fazer o desenho corretamente. Mas se você não tem uma noção de um desenho, de um esboço e é iniciante, eu te aconselho a praticar muito, a desenhar bastante, estudar bastante esboço, pintura, para que você possa se localizar no teu trabalho. Eu sei que nós não nascemos assim, fazendo tudo de uma hora para outra. Tudo precisa de trabalho, tempo, dedicação, e aí você chega lá. E tenho certeza que se você se dedicar a fazer um belo trabalho, você vai se tornar um grande profissional. Então, você aprendeu que você não começa por uma tela muito complexa, não precisa pegar cargas de tinta em excessos, você que manda no pincel, né? Segurar da forma correta, pinceladas corretas, usando um pincel muito pequeno, você entendendo que você tem que utilizar aquele pincel pequeno no espaço ideal, corretamente, não organizar a tua paleta, organizar de formas as cores corretamente, se você é aquilo que eu falei, né? Colocar as cores claras em cima, as escuras embaixo, e se você colocar sempre assim, você sempre vai se organizar. Preguiça de lavar o pincel, não esquecer de lavar sempre o teu pincel, porque a durabilidade do teu pincel vai durar muito mais. Erro de esboço, ponto focal, linha do horizonte. Se você tiver esse entendimento, você vai aprender muito mais de como colocar o teu trabalho na tela. E se você chegou até aqui, para facilitar a sua vida, tem um vídeo nos cards aqui de materiais básicos e uma lista de materiais básicos aqui que você pode ter acesso. E aqui na descrição também você terá um link para o meu curso online, onde eu te ensino a transformar qualquer foto em uma pintura em tela. Dá uma conferida lá que eu vou ficar extremamente feliz e grata caso você deseje aprofundar na pintura com o meu acompanhamento. São tantos erros que eu dividi esse vídeo em dois. Se você está assistindo agora, na data que esse vídeo saiu, você ainda terá acesso a outro vídeo, mas se você está assistindo depois dessa data ou horas depois, provavelmente o segundo já está disponível e você verá os dois. Mas você não se preocupa que você vai assistir todos os dois completamente. Então, gostaria de agradecer a sua companhia por você ter vindo até aqui e se inscreve no canal, acione o sininho, compartilha, dá o seu like, para que mais pessoas também possam ter acesso a todo o conteúdo e conhecimento que você teve agora.